TV Artilheiro. Quando quiser. Boa noite, Argel. Boa noite. Argel, uma dúvida que eu fiquei. A tua substituição no intervalo, você optou por tirar o Felipe ou aconteceu algo físico, questão que tiraria o Felipe do jogo? Não é opção. A partir do momento que a gente vai jogar contra o Corinthians estava jogando praticamente com 3 volantes. Né? Não precisava ter um cara de área. E o Galhardo, como vocês mesmos falaram no jogo passado, o Galhardo não é aquele 9 de área. A posição do Galhardo é meia, número 10. E nós precisava construir um pouquinho mais o jogo. E ter um jogador dentro da área, né? Um 9, ou o Cardoso ou o Bergson. O jogo passado eu dei uma oportunidade para o Bergson, e esse jogo eu dei uma oportunidade para o Cardoso, que eu queria ver o Cardoso. O Cardoso contra mim lá, no jogo que a gente jogou lá em Maceió, ele jogou muito bem, ele fez uma boa partida, é um jogador que tem presença de área. E o nosso time, o jogo estava equilibrado. O jogo estava dentro do nosso controle. Nós estávamos agredindo o adversário a gente já sabia, a gente falou isso e a estratégia era essa. O Corinthians veio jogar por uma bola, a bola aérea deles é muito forte, uma bola parada ou um contra-ataque. Tiveram até um contra-ataque no segundo tempo, acabaram acertando o travessão, quando estava 11 contra 11. Então a gente colocou o Felipe Cardoso para a gente ter esse jogador de área e trazer o Galhardo para fazer a meia, que é a posição de origem dele, e a gente ter velocidade pelos lados. E aí com 12, 13 minutos a gente tirou o Carvalho, o Leandro Carvalho, que já estava um pouco desgastado, colocamos o Lima na direita e colocamos o Matheus Gonçalves na esquerda. Para quê? Para que a gente pudesse agredir também o adversário, criar jogadas pelos lados, e fazer o gol. E é isso que a gente pensou. Agora, a partir do momento que você tem um jogador expulso, fica mais difícil, quebra qualquer estratégia, quebra qualquer esquema de jogo. Se já é difícil você jogar com 11, imagina com 10 contra 11, né? Você tem que se expor dentro de casa. Mas mesmo assim a gente foi organizado, fez 2 linhas de 4, colocamos o Galhardo daí um pouquinho mais centralizado, né? Tivemos que tirar o Cardoso e aí colocar o Chico pelo lado direito, né? Para que a gente pudesse ter uma marcação pelo lado direito, e acabamos novamente tomando um gol de bola parada, uma falha coletiva nossa, e não é por falta de treino. Ontem vocês estavam lá e acompanharam. E antes do jogo do Atlético foi a mesma coisa, nós trabalhamos 30, 40 minutos, bola parada defensiva, né? Falta contra a gente, escanteio contra a gente, foi avisado, foi alertado, o Corinthians joga muito bola aérea, o Corinthians só faz isso, só joga bola aérea. O Corinthians veio jogar fechadinho com 3 volantes atrás, né? Ramiro, Júnior Urso e o Gabriel, o Vital solto, né? O Janderson pelo lado, o Bozelli na frente, né? Veio especular o jogo, né? Para num contra-ataque tentar nos surpreender numa bola parada, e acabou conseguindo, numa bola parada, novamente fazer o seu gol. Agora, a partir do momento que você tem um jogador expulso, principalmente num jogo decisivo, com qualquer decisão, como foi hoje uma decisão, e todo jogo para nós tem sido uma decisão muito grande, você acaba perdendo, né? Você acaba não agredindo o adversário daí tem a bola, né? Você já não consegue pressionar o adversário lá em cima, o adversário começa a circular muita bola, começa a ter o poder do jogo, começa a ter um jogo apoiado, que até então o Corinthians não tinha. O Corinthians só rifava a bola. Então o Corinthians usou as armas que teve, né? Mas muito mais por culpa da gente, né? A responsabilidade é da nossa equipe, principalmente no gol que nós sofremos, na expulsão que a gente teve. A responsabilidade sempre é coletiva de todos, e principalmente do treinador, que sou eu. Argel, Ceará sábado contra o Atlético teve um segundo tempo intenso, apesar de ter levado um gol ali nos últimos minutos, o torcedor saiu satisfeito pelo espírito. Hoje o Ceará teve um pouco abaixo daquele jogo de sábado. Você já identificou o que é que aconteceu? A ansiedade está atrapalhando nesse momento de reta final? Não, eu acho que o que aconteceu foi que o Corinthians se fechou bastante. A partir do momento que o Corinthians coloca 3 volantes no meio do campo, ele se fecha bastante. O Corinthians, né, esperou para ver o que vai acontecer numa bola parada e usar essa bola parada, e usou. Tem um lance que para mim é pênalti, claríssimo, do Leandro Carvalho. Aí diz o árbitro que no início da jogada a bola foi na mão. Não foi na mão, eu vi lá dentro, agora foi no ombro. Nós vimos no início da jogada, a bola bate no ombro
Aqui é ombro. Né? Acho que a arbitragem tem que ter um pouquinho de consciência e ter um pouquinho de atenção, porque são jogos que estão definindo o futuro. Ou tem alguma coisa contra os times nordestinos. Porque não é possível que a arbitragem com o VAR não vê isso. Né? Que no início do lance a bola bate no ombro. E depois não precisa nem o VAR para ver o lance. É pênalti. É só vocês ver. Tanto que o Paulo César Oliveira, que é um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, que é o analista de arbitragem, fala na Sport TV que é pênalti, claro. O Fagner derruba o Leandro Carvalho com a perna, derruba. Então é pênalti. Então a arbitragem, de um lado ela é um pouco tendenciosa, porque ela não espera, não olha o VAR, né? Poderia até olhar o VAR, e principalmente quando é um lance de expulsão, poderia recorrer ao VAR, ver o lance de expulsão, se realmente o Lima poderia, se era para ser expulso mesmo. Então tem dois pesos e duas medidas. No lance do pênalti, ele vai ao VAR e olha. No lance da expulsão, ele não vai ao VAR e olha. Não sei se tem algum problema contra os times do Nordeste, eu não sei. Parece que agora o VAR é bem claro. Para lances de expulsão, para lances de penalidade. Né? Não estamos justificando aqui, até porque eu não sou homem de estar justificando nada. A responsabilidade é nossa, da derrota. Mas só que a arbitragem, ela tem dois pesos e duas medidas. Será que é porque ninguém quer um time nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro? Ou será que tem uma pressão muito grande em cima dos árbitros? É pênalti? Se é pênalti, é só olhar. Eu não precisei nem do VAR para olhar, quando foi pênalti. Aí ele olha o lance da expulsão, do pênalti, ele olha, não valida, e o lance da expulsão, que é um lance também recorrente, para ele dar uma olhada, para tirar alguma dúvida, ele não olha. Ele simplesmente dá o amarelo, dá o vermelho e expulsa o jogador. E aí, claro, você joga contra uma equipe como o Corinthians, né, que se fechou bem no primeiro tempo, que foi organizada, que jogou por uma bola e teve essa bola, e foi feliz, e foi cirúrgico, acabou fazendo o gol de cabeça, numa jogada que a gente treinou, que a gente alertou, que a gente fala, a gente conhece bem o Corinthians, e sabe que o Corinthians joga muita bola aérea. E a melhor jogada hoje do Corinthians foi essa, bola aérea, tirando aquele contra-ataque aos 15, 20 minutos do segundo tempo, onde a bola bate no travessão, que também o Corinthians se fecha bem atrás e sai num contra-ataque. A gente jogando dentro de casa, a gente tinha que propor o jogo, propomos o jogo, jogamos um pouco mais perto da área, agredimos o adversário, tivemos oportunidade antes ainda, né? O Lima entrou numa bola pelo lado direito muito bem, poderia ter cruzado, acabou chutando, faz parte, a decisão dele de chutar dentro do gol. Então, nós não temos muito o que lamentar não do jogo. Né? Se a gente acabou perdendo o jogo, foi por falhas nossas. Né? E a gente trabalhou, a gente alertou, vocês acompanharam no dia a dia. Né? E é uma falha coletiva de todos nós, inclusive minha. Agel, até que ponto... Você tem 2 jogos, né? Agora, isso mexe com o emocional dos jogadores, ou você entende que isso não mexe? Não, claro que mexe. A partir do momento que você não depende mais de você, claro que mexe. Agora, nós temos que esperar para ver o que acontece amanhã. Ninguém sabe. Uma coisa é simples na nossa cabeça. Se o Cruzeiro perder, a gente pode jogar pelo empate lá no Rio de Janeiro. O empate é a vitória. Se o Cruzeiro empatar, por exemplo, com o Grêmio, ou ganhar, nós precisamos ganhar no Rio de Janeiro. Então não tem muito. Se resume a 2 equipes. Né? Eu só quero uma arbitragem de qualidade. Hoje era para ter um árbitro FIFA aqui. FIFA. Para apitar tamanha importância que era esse jogo. Era para ter um árbitro FIFA. Era para ter bandeiras FIFA. Será que não dá para a arbitragem mandar, a CBF mandar? Será que não poderia mandar? Por quê? Porque eu quero saber o árbitro que vai apitar amanhã lá, Grêmio e Cruzeiro. Certamente deve ser FIFA. Tem um escudo da FIFA, sabe? Aquele escudo. Aquele escudo, o cara é muito bom para usar aquele escudo. O cara é excelente. E aí num jogo desse, tamanha importância pra gente, né? E a gente sabia que ninguém vai facilitar. O Atlético Paranaense veio aqui e jogou a vida e a morte contra a gente. Correu como nunca. E a gente sabe disso. O Corinthians veio hoje, jogou a vida e a morte aqui contra a gente. Correu o que não correu contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Né? Mas nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que fazer o nosso trabalho. E nós não fomos competentes. Né? Nós mesmos criamos a situação. Nós mesmos.
A gente tem que jogar contra o adversário, que tem qualidade. Temos que jogar contra a arbitragem. Essa é a grande verdade. Não consigo entender a CBF. Né? A arbitragem lá, o presidente da arbitragem, o Gaciba. Não entendo por que num jogo desse ele não bota um árbitro FIFA. Coloca um árbitro FIFA. Jogo passado também não veio FIFA. Se só tem 2 times brigando, só tem 2 times, Gaciba, só tem 2 times brigando, Gaciba. E eu conheço muito bem o Gaciba. Só tem 2 times brigando, Ceará e Cruzeiro. Por que não bota um árbitro FIFA? Por que no jogo do Cruzeiro lá contra o Vasco se colocou o árbitro FIFA? Por quê? O Sampaio é FIFA, apitou Boca e River, lá na Bamboneira. Por que se botou lá? Porque o Cruzeiro pediu? Porque o Cruzeiro é time grande não pode cair? Né? Time grande nem Deus derruba? Eu não consigo entender isso. Ou é algum preconceito com o povo nordestino? Eu sou do Nordeste, eu gosto do Nordeste. Trabalhei em vários clubes do Nordeste. Mas a gente vê 2 pesos e 2 medidas, essa é a grande verdade. Hã? Se o Paulo César Oliveira, que é árbitro FIFA, viu que foi pênalti, como é que o árbitro que está lá não vê que é pênalti? Me diz, como? Como que ele não vê? Como que pode um árbitro FIFA, né, que é o papa dos árbitros, ele vê pênalti e o Rafael Trace não vê pênalti? E aí na hora da expulsão ele nem olha. Não, ele poderia ir lá olhar para ver o que aconteceu. Então, Gaciba, vamos botar um árbitro FIFA. No jogo lá, Vasco da Gama, em São Januário, contra o Cruzeiro, tinha árbitro FIFA. Alto gabarito. Nós estamos jogando 1 ano. E por que no jogo aqui com o Atlético Paranaense se botou um árbitro que não era FIFA? Marcelo não é FIFA. Rafael não é FIFA. Por que será? Eu quero ver. Se algum de vocês souber a arbitragem que vai apitar amanhã, eu já vou saber se é FIFA amanhã lá em Porto Alegre ou não. Então daria, né? Porque não tem 6 times. Ah, mas tem 10 times envolvidos e aí não dá para você colocar o árbitro FIFA porque nós não temos 10. Não, são 2 times envolvidos. É Ceará e Cruzeiro, ninguém mais. Por quê? Porque começa a pender para um lado? Na dúvida é sempre para o mais pobre? Será que o Brasil não mudou ainda? Será que um dia o Brasil vai mudar? Sempre o mais pobre paga mais? Sempre o mais pobre é prejudicado? Sempre o mais pobre que é condenado? O rico nunca acontece nada. O crime de colarinho branco é sempre soltura. E o pobre que rouba uma galinha é preso. Eu não consigo entender, essa é a grande verdade. Agora, não estamos justificando, quero deixar bem claro isso. Agora, que dá para desconfiar, dá. A partir do momento que você não tem árbitro FIFA, em 2 jogos, e sendo que o nosso adversário direto tem. E eu estou curioso para ver o árbitro de amanhã. Mas curioso. Não é FIFA. Só o bandeirinha. Um bandeirinha já é alguma coisa. De Goiás. Só o bandeira que é FIFA. Hoje nem os bandeira que eram FIFA. E no jogo aqui do Atlético, sim, a Neus era FIFA. Tinha uma. Mas hoje nenhum era FIFA. Então é questão de coerência. Coerência, Gaciba. Coerência. Aonde? Amanhã? Bom, o VAR não adianta nada. O VAR chama o árbitro para mostrar que é pênalti, ele diz que não. Não precisa ter VAR. O VAR chama ele e diz, olha, eu estou em dúvida, dá uma olhada. Se o VAR está em dúvida, é porque o VAR acha que é pênalti. Agora, quem tem o poder é o árbitro. E o árbitro acha que não é. O que adianta? Para que VAR? O VAR é só para os ricos. Para os pobres não funciona. Agel, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa Agel, noite. você perdeu o João Lucas, você perdeu o Fabinho, Lima expulso, daí o Fabinho, o terceiro Isso. cartão amarelo, né? Pelo que eu olho aí do teu elenco, do que você tem aí, a preocupação, acho que sua também, é a questão do João Lucas, porque você não tem um outro lateral de ofício, lateral esquerdo, mas tem uma situação até que você não estava aqui ainda, do Cristóvão, que jogou Sim. contra o Palmeiras, E bem. foi muito bem Foi. na lateral esquerda. Ele seria o substituto imediato no teu pensamento para o jogo contra o Botafogo? Pode ser que sim, pode ser. Temos uma outra opção, uma segunda opção.
Cristóvão foi bem no jogo. O jogo passado jogou muito bem também. E esse jogo do Flamengo, o jogo do Palmeiras eu acabei assistindo. Ele foi bem na lateral esquerda. E tem o Brock, que pode jogar ali pelo lado esquerdo. Né? O Brock também tem condição de jogar ali pelo lado esquerdo. Então a gente vai definir. Temos a volta do Williams. Troca o Williams pelo Fabinho. Então, nós não temos muitas alternativas assim. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer amanhã. A partir do momento que você começa a depender dos outros, e principalmente do jogo da manhã, a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer na partida da manhã. E aí depois sim, traçar uma estratégia para o jogo para ver o que a gente vai precisar no Rio de Janeiro. Se é uma vitória ou se é um empate. Vai depender do jogo de amanhã. O Agel, 2 pontos. Ao longo de 36 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Ceará só entrou em uma na zona de rebaixamento. Ou seja, ficou a maior parte do campeonato longe, né? Enquanto o Cruzeiro diferente, acho que foram 15 ou 16 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Ceará vive uma sequência bem complicada em 2 momentos da competição. Ficou 10 rodadas sem vencer, 2 meses, e agora já chega a sua 6ª partida sem vitória na competição. Como fazer esse grupo acreditar que é possível ficar na primeira divisão depois de uma campanha bem ruim, a gente pode dizer, nesse ponto, né? Agora nós não temos que achar desculpa pela campanha. E não temos que pensar na campanha. Nós temos que pensar que falta um jogo. E esse um jogo vai valer o ano todo. Nós tivemos oportunidade contra o Atlético, não soubemos aproveitar. Tomamos um gol no último minuto, de escanteio, de bola parada. Tomamos agora um gol na derrota de bola parada, de escanteio. Então nós não temos que lamentar. Mas se a gente ficou muito tempo, se não entra. Não. Nós temos que pensar nesse jogo. Então a estratégia é assistir o jogo amanhã e ver, e esperar do Grêmio o que o Atlético Paranaense veio aqui fazer com a gente, e esperar do Grêmio o que o Corinthians veio aqui e fez com a gente. E eu não tenho dúvida nenhuma, conheço muito bem o Renato Gaúcho. Até porque o Grêmio precisa do resultado. Até porque hoje o Atlético Paranaense ganhou, passou o Grêmio vai ter que ganhar. E o Renato é um cara altamente profissional. A gente conhece o caráter do Renato, entendeu? Então eu tenho certeza que amanhã o estádio lá, a arena do Grêmio vai estar totalmente lotada. É um clássico, Grêmio e Cruzeiro já se enfrentaram várias vezes na Copa do Brasil. E é normal, sempre jogo duro, jogo equilibrado, jogo difícil, e o Grêmio precisa vencer. Então o que a gente espera e eu não tenho dúvida nenhuma disso, até porque a gente conhece as pessoas que estão lá do outro lado, e a gente sabia que o jogo aqui com o Atlético Paranaense ia ser duro, ia ser difícil. O Atlético Paranaense veio aqui, lutou até o último segundo, e no apagar das luzes conseguiu um empate. Fazia 6 jogos que não tomava um gol, e agora novamente o Corinthians veio aqui, foi beneficiado com um jogador a mais, aí começou a ter um jogo, aí tirou um volante, tirou o Ramiro e aí abriu mais o time, botou mais um centroavante para tentar numa bola parada fazer o gol, acabou fazendo o seu gol. Então nós não temos que lamentar, nós temos um jogo ainda. O campeonato não acabou, não bateu o sino ainda. Nesse momento, nós temos um jogo a mais que o Cruzeiro e temos 2 pontos à frente. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. A gente espera, sim, um grande jogo lá, o Grêmio precisando do jogo. Vai jogar como jogou aqui o Atlético, como jogou o Corinthians hoje aqui, em busca. Agora, futebol, tudo pode acontecer. O treinador se prepara para uma partida, para todas as coisas. Principalmente quando é uma partida dentro de casa, quando o nosso torcedor, praticamente 50 mil pessoas. E agradecer ao nosso torcedor e pedir desculpa a ele nesse momento. Porque ele fez o possível e o impossível. Faltou a nossa parte, a gente fazer. Nós como equipe, nós como comissão técnica. Daqui a pouco treinamos pouco bola parada ontem, quando a gente abriu o treinamento para vocês, treinamos pouco escanteio, pouca falta defensiva. Não, nós fizemos, alertamos, falamos. Na coletiva de um dia antes nós falamos. O Corinthians joga muita bola aérea. Tem 2 caras grandes, Bozelli e Gustavo, 2 zagueiros grandes, alto, que ataca bem a bola. É característica do Corinthians. De toda hora ficar chuveirinho na área. E a gente acabou tendo essa falha coletiva. E uma coisa que o treinador não consegue se preparar,
Né? Você sair ganhando o jogo, sair perdendo, sair empatando, mexer na parte tática, tudo isso você... Agora, você nunca pensa que o teu time, que o nosso time no caso, vai entrar dentro de casa e vai ter um jogador expulso. Entendeu? A gente nunca pensa isso. Porque a gente sempre pede, vamos começar com 11 e terminar com 11. Vamos jogar duro, forte na bola. Mas acontece. Faz parte do futebol. Faz parte. Não podemos achar culpado aqui. E na verdade ninguém é culpado. A responsabilidade é de todos nós. E não achar que o campeonato foi ruim, aquele negócio todo, não. Tem mais um jogo do campeonato, mais um jogo importante. Nós precisamos do resultado lá, um jogo difícil com o Botafogo. Vamos aguardar amanhã para ver o que a gente precisa. A gente vai sair daqui do Ceará muito bem definido o que a gente precisa. Né? Na pior das hipóteses, é uma vitória. Você tem que ganhar lá. Um pouco melhor, um empate. Mas a gente precisa jogar para ganhar. Até porque a nossa característica, nosso esquema de jogo, a gente não vai entrar lá com 3 volantes, 4 volantes. Não, nós não jogamos assim. Nós temos uma característica de jogo e essa característica dentro de casa e fora. Até porque a melhor defesa é o ataque. Quando você ataca muito o adversário, a bola está sempre lá. Não adianta. Se você se retrai, você traz todo mundo para cima de você. Então, eu fui zagueiro 18 anos e sofri isso muito na pele. Então, eu gosto do meu time ofensivo. E hoje a gente foi ofensivo. A gente precisava ganhar o jogo. A gente precisava propor o jogo. E nos arriscamos. Não contava daqui a pouco com o pênalti não dado do árbitro, com a expulsão. Que aí a balança pesa para um lado. Volto a dizer, 2 pesos e 2 medidas. Se é pênalti, dá o pênalti. Se a gente faz o pênalti, é 1-0, é outro jogo. Daqui a pouco a gente nem teria o jogador expulso. Aí não dá o pênalti e aí também nem olha. Tem a certeza que o cara pegou. Tanto que o jogador do Corinthians saiu caminhando e voltou pro jogo. Não teve uma lesão grave, não quebrou a perna, alguma coisa desse tipo. Então, se o VAR diz que todo lance de expulsão é passivo de olhar o VAR, todo lance de pênalti é passivo, olha os dois, não só um. Valeu, gente. Vamos lá. TV Artilheiro.